Oiê, tudo bom com vocês? Eu sou a Ana e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Gente, hoje eu finalmente vou ter alguma coisa um pouquinho diferente para mostrar para vocês, só que também vai ser um conteúdo um pouquinho diferente, porque ao invés de eu ir fazendo e falando, eu vou meio que estar narrando e explicando o que aconteceu, porque eu já gravei tudo, né? Porque aconteceu esse fim de semana. Não dava para gravar no lugar que eu tava porque tava ventando muito e eu não sabia se vocês iam conseguir me ouvir. Então eu fui gravando os pedaços das coisas e aí agora eu vou estar fazendo uma narração meio por cima, mas para apresentar para vocês um lugar maravilhoso que eu tive a oportunidade de conhecer esse fim de semana, que é aqui da região onde eu moro, só que eu nem sabia que existia, infelizmente, porque assim é maravilhoso, é lindo pra caramba lá, muito bonito. Hoje eu tô toda meia gótica, vocês vão reparar, e eu tô com o nariz do Rudolph, do Papai Noel, né, da rena, porque me deu uma espinha bem aqui na pontinha do nariz. Tava doendo pra caramba, eu acabei de espremer, por isso que eu tô com a cara vermelha, tá? Enfim, esse fim de semana, eu, minha irmã e uma amiga dela, a gente se reuniu e foi fazer uma trilha nos canyons que tem aqui perto de casa. Então, o que que era? Era um evento que ia acontecer sábado e domingo. Teria um sarau, um yoga no sábado, janta. Aí o pessoal acampa de um dia para o outro, né? Do sábado para o domingo. E daí no domingo de manhã teria corrida de acho que 5 quilômetros. Yoga de novo, trilha, que foi a parte que a gente fez, e almoço. E café da manhã, obviamente, teve café da manhã e almoço. Então, vou mostrar para vocês aqui como é que funcionou, o que que aconteceu. E bora lá! Vamos lá montar a barraca que o rabo serelepe dessa minha irmã não me dá paz? Ele usou pra pescar. Exatamente. Meu Deus! Eu acho que ele deve ter guardado ela molhada, ela tá mofada. Isso aqui que é pior, o mofo eu tomando banho de que boa. Aí depois acho que o certo seria, na verdade, eu tirar os ferrinhos, botar a barraca tipo no chão e esfregar. Só que aí eu não vou ver onde tá o mofo. Vai passar parte batida com certeza. Eu vou levar um sprayzinho de que boa lá pro lugar onde a gente vai acampar e eu passo. Olha que bonito que tá o céu. Acho que não vai pegar no vídeo. Nossa, que lindo! Vocês também são exagerados? Olha a quantidade de coisa que eu peguei para passar uma tarde e uma manhã em outra cidade. Tudo bem que é porque a gente vai meio que fazer trilha, vai acampar, então realmente preciso de algumas coisas para ter certeza de que não vou passar necessidade lá. Fiz a minha lista aqui, o meu check-up com a minha irmã mais nova ontem. E aí hoje eu juntei tudo aqui. Só que o único problema é eu tenho que levar isso tudo dentro dessa bolsa. Gente, será que vai caber? E detalhe que eu ainda nem desmontei a barraca. Falta acho que meia hora para minha irmã sair já, né? Que eu vou com ela. E eu não desmontei nem a barraca ainda. Então eu tenho que desmontar ela, colocar lá dentro da mochilinha que ela veio,
guardar todas essas coisas dentro da bolsa também e ficar pronta pra gente poder ir. Eu queria ainda limpar a casa e lavar o banheiro. Com certeza não vai dar tempo, vai ter que ficar pra quando eu voltar. Mas tamo aí. A parte mais importante, tecnicamente, tá pronta. Beleza. Mala pronta, tudo empacotado, consegui quase como um milagre fazer as coisas caberem dentro daquela bolsa. Apesar de que eu também levei uma bolsinha menor e algumas coisas foram na mão, mas assim, no geral, a maior parte coube dentro da bolsa. Aí a gente abasteceu o carro, deixou tudo certo, colocou tudo lá dentro e pé na estrada, bora. Só que o que que acontece? Como nada pode ser uma coisa simples, fácil, tranquila, que tudo se resolve como um passo de mágica, o Dr. Google, senhor Google, acabou metendo a gente numa leve cilada. E aí, assim, a gente tinha que ir num caminho que nenhuma das três que estavam no carro a gente já tinha ido nesse lugar. Então, era uma aventura, digamos assim, completamente nova para todo mundo. A minha irmã, que foi a pessoa que foi dirigindo, ela nunca tinha pegado estrada, né? Nunca tinha pegado rodovia, ela só dirige na cidade. Seria meio que a primeira viagem dela de carro, né, dirigindo. Só que ela já tinha, ela nesse fim de semana específico, ela tinha ido para um sítio e voltado dirigindo, eu não sabia disso. Então eu achei que seria a primeira vez dela na rodovia, mas na verdade ela já tinha catado um pouquinho. Só que o que que acontece? Era para ser por volta assim de uns 600 e poucos quilômetros, mas a gente deve ter feito quase o dobro disso. Por quê? Porque o Google Maps, ele acabou mandando a gente para um lugar que não tinha nada a ver, assim, nada a ver. A gente tinha uma rotatória específica que a gente tinha que ter virado para a esquerda, só que o Google mandou a gente seguir reto. Então a gente passou reto. E aí ele mandou a gente entrar no meio da lavoura. A gente ficou 1h30 rodando no meio da lavoura, parecendo que estava num rally com o carro chacoalhando para tudo que é lado, porque ele mandou pra gente ir pro lugar errado. E já tava ficando tarde, porque a gente saiu de casa, era umas 3 horas da tarde. Pra chegar lá era mais ou menos umas 2 horas, assim. A gente fala que é perto, mas é porque as coisas aqui do meu estado, elas são mais ou menos essa média de distância, que dá normalmente umas 2, 3 horas pra você chegar. Então, assim, não é tão longe, mas também não é perto, pertinho. E aí a gente já levaria umas 2 horas pra chegar lá. A gente acabou levando 4, porque a gente ficou perdido um tempão no meio do mato. Aí a gente tava rodando lá no meio do mato, já não sabia mais para que lado ir, o que fazer. Aí a gente começou a rodar de alguma outra forma, até a gente achar alguém pra gente perguntar, pedir informação. Aí estávamos lá, 3 gurias perdidas dentro de um carro, no meio do mato, parecendo assim, aqueles milharal que do nada vai ser um palhaço assassino lá do meio. Tava tipo isso aí. E aí a gente encontrou um lugar onde tinham várias colheitadeiras, vários tratores parados assim, e parecia que tinha gente, porque tinha carro lá. Aí a gente encostou, foi lá pedir informação. E aí sabe aquele negócio que a pessoa que ela está acostumada, ela vai começar a te oferecer informação assim. Você vai reto, aí a hora que você passar duas moitas mais assim altas, aí você vai virar à direita, daí do nada você vai ver que tem uma árvore seca num canto, que você vira pra esquerda e não sei... Gente, não dá pra entender. Não dava pra entender. Não, você vai reto mais 1,5 km, que não sei o que, você vira não sei onde, a gente... Aí ele continua na estrada principal. Todas elas são de terra, mas a principal é a mais larga. Eu falei, gente, eu vou ter que andar com uma trena procurando aqui? Mas enfim, aí na verdade eles falaram assim: olha, quando você chegar em tal fazenda, aí você vira. Só que a menina que estava com a gente, ela é agrônoma. Então ela sabia que fazenda que era essa. Aí ela falou assim: moço, é na fazenda tal? Aí ele, é. Aí ela falou assim: então me aponta pra rodovia. Se vocês me. Tipo, se a gente conseguir chegar na rodovia, eu consigo chegar nessa fazenda. Aí foi o que a gente fez. Aí eles falaram um caminho um pouquinho mais simples, que era basicamente da onde a gente tinha vindo. Então, tipo assim, volta por onde você veio, você vai chegar na rodovia. Da rodovia você vai para essa fazenda que você já conhece e lá você vai começar a ver as placas. E dito e feito, a gente chegou na rodovia e na dita cuja rotatória que a gente tinha que ter virado, no lado dela tinha uma placa falando onde que a gente tinha que virar para poder acessar a entrada desse parque que a gente foi. E o que que acontece? Quando a gente chegou lá no parque, já estava à noite, a parte da yoga, os outros eventos que tinha durante o dia já tinham acontecido, então a gente chegou basicamente já para janta e para o sarau, que aí eu vou deixar umas imagens aqui para vocês daqui a pouco. Só que aí assim, a moça explicou que por conta de uma normativa específica da empresa que cuida do pedágio daquele pedaço, de um dos lados da via, eles não puderam colocar aviso, não puderam colocar placa de onde você tinha que virar para acessar a entrada do parque. Só do outro lado da rodovia. Então, do lado que a gente foi, não tinha placa alguma que indicava a entrada desse lugar. Do outro lado da rodovia tinha. Então, a hora que a gente veio da lavoura, que o cara mostrou pra gente pra que lado que ia,
A hora que a gente viu lá já tava na cara, assim, uma placa gigantesca falando que era a entrada do lugar, só que do lado que a gente veio não tinha. Por isso que a gente se perdeu. E, tipo, a minha irmã, ela tinha até falado, ela falou assim, ué, mas esse parque não é rumo tal cidade? A gente tinha que ter virado em tal rotatória. Aí a gente, não, mas o Dr. Google, o senhor Google, está mandando a gente continuar reto. Então, se nenhuma das três sabe o caminho, vamos seguir o que ele tá falando. Tá, ok. Aí depois de todo esse perrengue, chegamos, né, tudo certinho. Entramos no parque, e aí todo mundo já tinha montado acampamento, então só faltava gente para fazer isso. Teve gente que foi com umas barracas gigantescas, que devia caber pelo menos umas 10 pessoas dentro. Achei maravilhoso, mas assim, a nossa cabia 4, nós estávamos em 3, então deu tudo certo. Aí, que nem eu falei, eu imaginei que ficaria por minha conta de montar a barraca, dito e feito. Por quê? Porque as meninas nunca tinham montado. E eu sempre montei essa barraca com a minha irmã mais nova, no caso, porque a gente montava lá em casa e dormia nela, porque meus pais não deixavam a gente sair pra acampar, porque é muito perigoso, e a gente era muito pequena. Então foi minha primeira vez acampando fora, se você desconsiderar aqueles acampamentos de igreja, que eu já fui em uma vez. A gente costumava montar, então eu já tinha um pouco de prática. E aí, como eu montei aqui em casa e consegui desmontar ela pra gente poder levar tudo certinho, então, assim, coisa de 5 minutos ela tava pronta. Aí a gente só não tinha muita noção, assim. A moça falou: vocês podem escolher um lugar aqui. Tem um lugar que tem luz e tem banheiro, e tem um lugar no escuro, onde vocês querem montar. Eu falei, moça, por acaso eu tenho cara daquelas loura burra de filme de terror? Você tá doida? Pra que eu montaria no escuro a minha barraca? Aí a gente escolheu um lugar lá, montou. Fomos jantar um caldo delicioso. Nossa, que delícia. Era um caldo de frango e daí tinha numa outra panela também um pouco daquelas carnes. Não sei se é ensopado de carne ou se é carne só cozida com um pouco de mandioca, porque não tinha caldo. Basicamente era só a carne e a mandioca. Então não sei se o caldo secou bastante, tipo, reduziu bastante, ou se as pessoas que pegaram antes pegaram todo o caldo. Mas enfim, tava uma delícia, super macio, super bem temperado também, sensacional. Dona Inês, a senhora cozinha maravilhosamente bem. Parabéns. Nossa, que delícia. Aí a gente comeu, né? E logo já começou o sarau. Então, assim, o sarau começou. Vou deixar aqui uma musiquinha pra vocês. E foi uma delícia, assim, tava frio, muito, 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 muito frio. Gente, pensa num dia que eu passei frio. Eu estava com uma calça de moletom, a minha blusa do pijama, uma blusa de frio, a minha irmã levou uma coberta meio grossa pra gente poder dormir, e eu ainda assim passei frio a noite inteira. Eu acordei, eu estava ainda meio gelada, o meu pé não tinha nem esquentado, pra vocês terem uma noção. Eu tava com o pé morno ainda de manhã cedo, e tipo assim, se meu pé não esquenta, eu não consigo dormir. Então, eu basicamente só cochilei umas 2 vezes durante a noite, a gente nem dormiu direito. Fora que eu enchi o colchão que nem a minha cara. E aí ele tava meio murcho, eu dormi praticamente no chão, acordei com o quadril doendo, como se eu tivesse ficado encostado no relento a noite inteira. Mas enfim, conseguimos dormir mais ou menos. E aí no outro dia de manhã a gente acordou e descobriu que tinha um lago do lado onde a gente tava. Ai, brincadeira, não era um lago, é que tem um rio que passa ali perto. E daí esse rio passa ali dentro do parque, e aí ele forma meio que um bolsão assim. Eles fizeram uma atração naquele lugar, eles fizeram um mirante bem bonitinho ali pra gente poder tirar foto. E eu não sei se eu tenho o vídeo, se eu tiver eu vou colocar aqui pra vocês, mas bem na hora que a gente levantou e foi lá pra poder tirar foto, a gente tomou café, tudo certinho, que também tava uma delícia o bolo que eles colocaram lá, e eu me arrependi amargamente de não ter pegado mais um pedaço, porque tava muito bom. Tinha uma anta nadando. Nossa, que gracinha, muito bonitinha. Só que ela passou bem longe de todo mundo, porque ela é esperta também, ela não é besta. E aí ela pegou e foi nadando assim, meio longe do mirante, e levantou no outro pedaço do rio, uma gracinha. Mas tudo bem. Contagem de bichos que a gente viu, inclusive, já vou começar falando aqui. A gente viu essa anta pela manhã. Aí durante a trilha, teve um pessoal que viu uma cobra no meio da trilha, onde todo mundo tinha passado, mas a gente não reparou em momento nenhum que ela estava lá. Supostamente era uma jararaca de uns 30 centímetros, mais ou menos. Aí, enquanto a gente estava saindo da trilha, depois lá no final, a gente viu um tatuzinho passando na nossa frente, uma gracinha. No caminho de volta, a gente viu emas nas plantações e uma no meio da estrada, inclusive, que estava lá afrontosa, queria ser atropelada. Brincadeira, não façam isso. E a gente viu um coati também. Ele também passou na rodovia, ele atravessou a rodovia na nossa frente, um coatizinho. Uma gracinha também, a gente viu bastante bichos.
E é isso. Aí de manhã cedo no domingo teve a corrida. E aí era pra ser assim, 7 horas a corrida, 7h15 a trilha, 8 horas a yoga. Só que eles mudaram completamente. A corrida foi começar já era umas 7h30 da manhã, mais ou menos. Aí eles correram e o pessoal decidiu assim, que a trilha só seria liberada depois que o pessoal da corrida concluísse a corrida, todo mundo. Fosse feita a premiação de todo mundo, porque tinha medalha, tinha troféu, tinha alguns presentinhos, umas lembrancinhas pro pessoal. Então depois que tudo isso terminasse, acho que tinha pelo menos 60, 80 pessoas correndo, aí sim a trilha seria liberada. E nesse meio tempo, antes da corrida terminar, o pessoal já começou a fazer yoga e eu não sei se a gente só não ouviu ou se o pessoal não avisou direito, mas eu só percebi que a yoga estava acontecendo, não vi que ela estava sendo preparada, que o pessoal ia começar. Eu vi ela já no meio, aí a gente tinha levado os tapetinhos pra gente poder participar, tudo certinho, a gente acabou desistindo, nem participou, a gente fez só a trilha. Mas a trilha já foi sensacional e valeu pra caramba, então não me arrependo, foi maravilhoso, eu faria novamente com certeza, com toda certeza, foi muito boa. Aí eu vou deixar aqui pra vocês algumas imagens, e que nem eu falei, eu não fiquei conversando durante a trilha, porque tava ventando demais, 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 demais. Era um lugar muito alto, então toda hora tava uma ventania absurda. Num ponto assim que o celular tava quase caindo da mão quando a gente tentava segurar, inclusive, para tirar as fotos. That girl is a runner. She was born to get away. Hear that two-tone humming, headed out to the highway. I should have seen it coming. Falando em fotos, vou deixar umas fotos bonitas aqui sim, porque eu fiquei metida. Lindo, ai, lugar lindo, 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 lindo. Super recomendo. Quem for aqui da região que quiser, Parque da Nascente do Rio Taquari, se eu não me engano. Eu vou dar uma olhadinha, qualquer coisa pro Instagram deles aqui também. Gente, que lugar lindo, que lugar maravilhoso, muito, 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 muito bom. Recomendo pra vocês. Para melhorar esse fim de semana esplendoroso, maravilhoso, delicioso, a Argentina perdeu. Eu ligo pra quem ganhou? Não ligo pra quem ganhou, eu só ligo que a Argentina perdeu. E pra mim isso é mais do que suficiente, não me importa mais nada. Encerrou o domingo assim com chave de ouro, maravilhoso. O único porém desse fim de semana é que claramente eu não sei passar protetor solar, e não sei se vai dar pra vocês verem, se não der nessa imagem, eu tento mostrar amanhã de manhã, mas eu queimei inteira aqui ao redor do pescoço, bem na gola da blusa. Eu dei uma leve, muito leve queimada nos braços, porque a hora que eu percebi que o sol estava muito forte mesmo, aí eu peguei o protetor solar e passei. Então acho que eu consegui fazer uma leve contenção de danos. Apesar de eu ainda estar meio rosada, não tô tão ruim assim. E aí o meu namorado, na hora que eu cheguei, ele me falou que meu nariz estava rosa, mas eu não tinha entendido o quanto rosa ele estava. E aí eu fui ver, depois eu mostro com a câmera frontal, que eu consigo me ver certinho, mas eu passo qualquer coisa no rosto que seja um protetor solar, um skincare, qualquer coisa que eu tiver que passar, eu ponho na mão, esfrego e passo na cara inteira, com as duas mãos. Só que bem no caminho, assim, do encontro das duas palmas, eu não alcancei. Então ficou o meinho aqui do nariz e ficou um Vzinho aqui, bem na onde eu faço a curvinha assim da mão. Ficou tudo queimado, mas assim, já passei creme, passei um bom CeraVe numa boa quantidade, então eu acredito que amanhã eu já vou estar melhor. E eu deveria realmente estar aplicado muito mais protetor solar, mas assim, enfim, sobrevivemos. Apesar de tudo que aconteceu esse fim de semana, estamos bem. Além das queimaduras também, aí ontem, que foi segunda, hoje já é terça, eu reparei que eu não passei ilesa, apesar da gente ter aplicado um pouquinho de repelente, acho que demoramos para aplicar o repelente, e eu descobri que eu levei algumas picadas de borrachudo, que eu só descobri porque elas começaram a coçar loucamente, e tá quase me deixando louca, mas pelo menos foram poucas, porque eu tava de leg, de meia, com blusa de frio numa boa parte, então eles não me pegaram muito. Mas aí me picou aqui na palma da mão, no coisinha do dedo aqui, ó, bem na beiradinha do dedo, e no cotovelo. Então assim, além da gente se queimar um pouco, a gente levou umas picadas de borrachudo, mas... ossos do ofício também, né? Quem que se importa? É o mínimo. Por hoje é isso. Gente, é com essa paisagem maravilhosa, que eu não sei nem se vocês vão estar conseguindo me ouvir, mas que eu me despeço do vídeo de hoje. Tchau!